Olá pessoal, bom, estou aqui de novo para a gente poder fazer a sequência daquele vídeo que eu comecei há 2 semanas. Eu falei para vocês que eu vou fazer uma série de vídeos para poder explicar para todo mundo, ou tentar esclarecer um pouco sobre esse processo aí do aprendizado de idiomas, como é que funciona. No primeiro vídeo eu falei que se você não tiver tempo para poder se dedicar e estudar, é melhor você não começar a fazer o idioma, porque você vai gastar dinheiro e tempo à toa, né? E o próximo passo? Ok, você decidiu, você quer fazer o idioma, você vai ter tempo de dedicar. O que é melhor? Ir numa escola ou procurar um professor particular? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho do fruto da minha experiência. É verdade absoluta o que eu estou falando? As partes que eu vou falar que é experiência, sim, mas vai ter exceções, né? Vai ter muita gente com opinião divergente. Eu não vou conseguir também me explicar tudo que eu vou falar aqui, porque o vídeo não pode ser muito longo, mas eu vou falar da minha experiência. Como eu já falei para vocês, trabalho com isso há 15 anos, há 3 quase trabalhando só com aula particular. Então eu passei por várias escolas e já estou há 3 anos trabalhando só com aula particular. Eu vou passar aí para vocês um geral de como eu vejo a situação, por observação, tá? É por experiência, o que eu vi e o que eu vivi e senti na pele. Não é achismo, não li, não é estatística, não é faculdade, é o que eu vivo de verdade. Bom, vamos lá, o que é melhor? Você quer aprender idioma, você vai fazer numa escola ou com um professor particular? Bom, cada caso é um caso, né? Mas eu deixando claro, descaradamente, a minha opinião, o professor particular é muito melhor, por vários motivos, e vocês vão ver aqui. Vamos começar a falar sobre o sistema, como é que a escola funciona. A escola, ela funciona no sistema de nota, é igual a escola regular, lá do ensino não sei o que, fundamental, médio, blá blá blá. Você é instigado a trabalhar no sistema de notas, ou seja, você vai estudando, tirando nota para poder passar, passando porque teve a nota e você chega no final do curso e você não sabe nada. Você que está me assistindo agora, há alunos que estudaram em escola e se deram muito bem, mas a grande maioria, isso é 5%, galera. 90%, 95% das pessoas que fazem curso de idiomas, você vai comprovar, porque você deve conhecer alguém assim, ou você mesmo deve ter frequentado o curso e sabe que é assim. A pessoa, ela raramente toma bomba numa escola de idiomas, né? Porque a escola não quer perder o cliente, ela não quer perder o aluno. Então, assim, o professor é obrigado a avisar para o aluno com uma certa antecedência de que vai ter prova. Ou seja, é o aluno que malandrou aquele período inteiro, ele corre, estuda, tira nota e passa para o próximo livro, a próxima unidade, o próximo semestre, né? Então, assim, é muito complicado isso. Você passa ali anos numa escola e chega no fim e você não sabe falar inglês. Carga horária. A carga horária de uma escola, ela é muito... e o professor particular, como é que ele atua nessa questão de nota e tal? Eu, por exemplo, não dou prova não. Periodicamente dou um exercício para o aluno sem consulta, só para ele ver as claras e para eu realmente ter a comprovação do que ele guardou ou não. Se a avaliação numa escola, se ela fosse enxergada como parte do processo e não o fim do processo, aí sim a escola estaria muito bem da prova, da nota e tal. Mas não é visto assim. Geralmente é o fim. Nota para poder passar e passar para o próximo livro e assim continua, né? O professor particular, eu, por exemplo, trabalho dessa maneira. A avaliação ela é contínua. Todo dia eu dou feedback para o aluno de como que ele está. Então, se eu vou adaptando a cada dia, eu vou sabendo. Eu já conheço meu aluno, não precisa nem de prova. Como ele precisa ver, porque ele não tem a experiência que eu tenho, como ele precisa ver como que ele está, ele vai fazer um exercício periodicamente, não dou nota, como se fosse uma prova, só que eu não dou nota. Aí eu corrijo junto com ele e falo, a gente precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Isso é uma avaliação, tá? Carga horária. A escola determina, muitas das vezes, que você tem que ficar no livro 1 ano ou 6 meses, que elas trabalham assim, ou semestralmente ou anualmente. E se você é um aluno super esperto, que pega muito rápido, você vai ficar 6 meses no livro que você deveria, ou poderia, de repente, conseguir terminar em 3 meses? E se você é um aluno assim, com muita dificuldade, que não consegue acompanhar, mas que está estudando, está tirando nota, está conseguindo passar, ou está sendo empurrado com a barriga, porque muita escola empurra aluno com a barriga, e se você precisa de mais tempo, você vai ficar 6 meses no livro só? Então essa questão de carga horária fixa da escola é muito complicado também, porque está determinando que você vai aprender em tal tempo, e se você não se adaptar àquilo, né? Professor particular não. Professor particular ele pode fazer o curso da sua maneira e ele pode esticar o livro, como ele pode enxugar o livro, eliminando o que é desnecessário, acrescentando alguma coisa que ele sabe que falta, porque ele já conhece o aluno, ou porque ele sabe que aquela atividade do livro ela não é muito produtiva, entendeu? Então o professor vai adaptar isso a você também. Férias. Escolas geralmente já param de trabalhar ali para o dia
15, 12 de julho já para de trabalhar. Dezembro, a mesma coisa. Janeiro você não tem aula dia nenhum. Em fevereiro você só volta a praticamente a ter aula mesmo, sério e certo, quando o carnaval passa. E você sai pagando aquilo normalmente. Professor particular, no meu caso, por exemplo, vou citar o meu porque eu não posso falar de outros, eu não conheço muitos outros professores particulares. Eu vou falar do meu caso. O aluno paga aqui normalmente também, você vai pagar mensalmente, só que eu trabalho quase que julho inteiro, dezembro só não trabalho a semana lá de Natal e Réveillon, e janeiro eu estou disponível para trabalhar. O aluno não tem que parar em janeiro, se ele não viaja, eu estou aqui para poder trabalhar normalmente, é outra vantagem da aula particular. A liberdade do professor. Dentro de uma escola, existem escolas, gente, de rede, grandes escolas de rede e escolas menores que não pertencem à rede. Então, assim, geralmente as escolas de rede ela tem um método fechado, um método muito limitado. O que é? O professor é treinado, com perdão da comparação, quase que como um cão. Eu já passei por esses treinamentos e eu sei que funciona assim porque eu vivi esses treinamentos. Mesmo quem não tem experiência nenhuma com ensino de língua estrangeira, consegue dar aula de idiomas, basta ele falar o idioma. Sabe por quê? Numa escola de grande porte? Porque ele vai ser treinado a trabalhar com o método. Então ele vai fazer aquilo que se pediu, ele não precisa nem ter experiência para trabalhar. O que não é muito positivo, né, galera? Então você não tem liberdade para poder criar, para poder trazer algo novo, para poder acrescentar alguma coisa no livro, ou eliminar então alguma coisa do livro que você acha que não vai se adaptar à tua turma. Nossa, isso aí fora de cogitação. Então o professor não tem liberdade para trabalhar. Numa escola que não é de rede, que não tem um método próprio, o professor tem um pouco mais de liberdade. Ele pode trazer vídeos, ele pode trazer música, ele pode passar filme, mas mesmo assim também não pode sair muito, ele não pode adaptar a um aluno, porque não existe um aluno numa escola de idiomas. É uma grande diferença também entre a aula particular e a aula numa escola. Na aula particular, você, é um aluno. O professor passa tanto tempo com o aluno ali, o contato é quase que tão íntimo que o professor conhece muito o aluno, então ele consegue adaptar o curso muito mais facilmente do que numa escola. Escola tem ali 6, 7, 14, 16 alunos às vezes numa sala e você é um num todo. Você é um todo, você não é um aluno. Por mais que o professor se esforce, ele não vai conseguir enxergar você, ele vai enxergar uma turma, entendeu? Então se você é um aluno muito esperto, pega muito rápido, mas se a maioria dos seus colegas de sala são mais lentos, você vai ter que seguir aquele passinho, e o inverso também é verdade. Turnos de fala, eu acho que essa aqui é o mais importante. Numa sala de aula, você que já estudou e estuda em escola, ou você que não sabe vai saber agora, é assim, o professor tem as perguntas para poder fazer para a turma. Então, geralmente, tem ali algum aluno ou outro que vai responder. Tem o mais tímido, o mais acanhado, né, o que sabe menos, o que sabe mais e tal. Então, quantas vezes você consegue falar? Quantas perguntas você consegue responder? Quantos turnos de fala você vai ter numa sala de aula com muitos alunos? Um professor particular, você conversa com ele o tempo todo em inglês, ou na língua, seja lá qual língua que você está aprendendo. Então, o contato com a língua é muito maior, porque você vai escutar muito mais coisa e você vai falar muito mais. Essa é uma grande vantagem. O que você fala numa sala de aula com vários alunos é muito pouco comparado com o quanto você vai falar. Imagina, você 1 hora, só você com o professor. Quanto em inglês, espanhol, francês, seja lá qual língua for, você não vai falar com esse professor. Já falei sobre método fechado e limitado, né? Bom, esse aqui é um panorama geral. Uma grande diferença também é a questão do preço, né? Vamos falar de preço? Acho que é a desvantagem da aula particular, porque a aula particular você vai pagar mais caro do que a mensalidade de uma turma numa escola, isso é óbvio, ela sai um pouco mais cara. Mas será que ela sai mais cara mesmo? Vamos analisar. O que você cobriria de conteúdo em 6 anos numa escola, digamos, por exemplo, você de repente consegue cobrir em 3 anos com um professor particular, porque a aula é muito mais centrada em você, né? Então no fim pode sair mais barato ou a mesma coisa. Agora mensalmente, no momento, sai mais caro do que a mensalidade na escola. Tem escola que oferece o método VIP, né? Que é aquele método em que você fica só você e um professor. É aula particular também? Tá seguindo o método da escola também? Tá. Só que é o seguinte, ela é triplo do preço. Então você tem que pagar praticamente a hora do professor e a hora da escola. Então assim, um preço médio aqui em cidades menores, aqui na região, um preço médio, isso é o preço de 2012, que é o último que eu estou sabendo, era R$ 65,00 numa escola X aí, a hora aula. Por exemplo, uma hora aula com um professor particular,
você consegue pagar de repente 35, 40 reais, 30 reais, dependendo do professor, ou seja, ou até menos, né? Tem professores e professores, de repente você consegue pagar até menos do que isso. Mas sai muito mais caro numa escola, uma aula VIP, do que você fazer uma aula particular. Bom, isso aqui, gente, como eu já falei, é fruto da minha experiência, né? Não estou aqui para poder falar mal de escola, eu trabalhei em escola durante muito tempo, então esses são os defeitos que eu fui vendo em escola. Eu fui visto como a ovelha negra durante muito tempo, porque eu queria trazer inovação, né? Eu queria dar ao aluno a nota que ele merecia, para ele poder enxergar, dar uma sacudida ali, um choque de realidade nele, para ele poder saber que ele está estudando um idioma que precisa de seriedade. E muitas vezes eu fui visto como a ovelha negra da escola. Tinha sempre reuniãozinha para poder falar por que ele é o professor que perde mais alunos. É porque eu levava o trabalho mais a sério. Não passava a mão na cabeça de aluno, dava a nota que ele precisava e queria que ele enxergasse o papel dele como aluno como deve ser enxergado. Isso, infelizmente, cai naquele defeito da escola, da má administração. Não estou aqui para poder falar mal de escola, como eu já falei para vocês. Nem toda escola é ruim. Aliás, eu acho que não tem escola ruim, não existe material ruim, tá? Todo material hoje em dia é muito bom, toda escola tenta oferecer o melhor para o aluno. Existe o seguinte, má administração, mas muita escola é muito mal administrada, é muito raro você achar. Eu, por exemplo, conheci uma até hoje que leva o trabalho muito a sério, não vou citar nome, claro, e que leva assim, enxerga resultado como sucesso, porque a maioria enxerga sucesso como sendo o número de alunos que está ali dentro, ou seja, 700 mil alunos é sucesso para determinada escola, e não é. Escola, ela tem que ser escola antes de ser empresa, tá? E tem muita escola muito mal administrada. Não existe escola ruim, ou seja, estão falando number one é ruim, física é ruim, isso não existe, tá? Toda escola é muito boa. Existe a administração que acaba com tudo. Existe também professor ruim, professor sem experiência, professor que é simplesmente treinado, fala aquele inglês ou aquele espanhol, seja lá como for, e não tem experiência nenhuma com o ensino de línguas e vai trabalhar porque foi treinado para aquele método, né? Então existe professor ruim. Assim como existe, gente, aluno ruim. Ou seja, tem 3 pilares aí. Existe escola mal administrada, existe professor ruim, existe aluno ruim também. Assim como tem escola boa, professor excelente e aluno fabuloso. Então é tudo um mix. No fim das contas, o que conta mesmo é o aluno. Que um bom aluno, ele vai aprender em qualquer situação, em qualquer lugar. Tá? Então não existe escola ruim, método ruim para aluno bom, não. O aluno que quer muito, ele faz acontecer. Só que esse tipo de aluno, esse perfil de aluno excelente, extraordinário, é muito raro acontecer. Existe, mas é muito raro acontecer. Então vamos trabalhar com o que a gente tem de concreto, que são alunos regulares, que vêm para a escola, faz tarefinha, blá blá blá. Certo? Bom, cabe a você agora decidir e pensar aí, né, o que é melhor para você, né, para o seu bolso, para a sua realidade, para a sua urgência, para a sua necessidade, se você prefere um professor particular ou se você prefere uma escola. Volto a dizer, não estou falando mal de escola, estou falando da minha experiência, né? O professor particular ele vai te atender muito melhor, isso aí sem sombra de dúvida, ok? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o papel do aluno, porque a gente fala muito do professor, ou da escola, ou do método, mas e o aluno? Ele é que é de fato o sujeito do aprendizado. Mas vai ser tema do próximo vídeo e não deixe de assistir.